Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje vai trazer uma revisão sobre eletrodinâmica aí para vocês, certo? Mas bem, antes de eu começar a aula, peço para se inscrevendo no canal. Se gostar, também curta o vídeo. Sugestão pode colocar nos comentários ou até dúvidas, certo? Lembrando aí da campanha dos 10 mil inscritos, chegando a 10 mil, vou resolver pelo menos os últimos 5 anos de provas do Enem separados por assunto, certo? Para conseguir entender bem como é que funciona aí a cobrança do Enem em cima de cada um dos conteúdos, certo? Então, bem, a eletrodinâmica ela vai se basear aqui para nós, tá? Especificamente em circuitos elétricos. Tá? Circuitos elétricos, ou seja, vou trabalhar com sistemas elétricos, tá? Com associação de resistências. Ok? Bem, o que é um circuito elétrico? Tá? Eu tenho uma fonte de tensão, pode ser uma bateria, e essa bateria vai se ligar com alguma coisa, pode ser um aparelho, um dispositivo, uma lâmpada, que a gente vai simbolizar dessa forma. Para eu fazer funcionar essa lâmpada, eu tenho que fechar um caminho onde eu vou sair do terminal positivo dessa bateria e conseguir chegar até o terminal negativo. E aí eu tenho o chamado circuito elétrico, né? Bem, com isso, vai começar a ter a passagem de uma coisa que a gente chama de corrente elétrica, né? Bem, vai ter um fluxo de elétrons que vai sair do positivo para o negativo, o chamado sentido convencional, né? Lembrando lá da eletrostática que o que eu tenho aqui é movimento de elétron, e elétron sai do negativo e vai para o positivo. Então, o sentido convencional é o oposto do sentido real, tá? Mas é sempre cobrado sentido convencional, né? A menos que eles falem em sentido real, mas daí tem que inverter, mas não vai fazer diferença na hora do cálculo. Certo? É mais um entendimento conceitual, tá? Mas bem, vamos ter essa intensidade de corrente, onde esse I é nada mais que a quantidade de cargas divididos por um intervalo de tempo, né? Um fluxo de carga por tempo, certo? Em unidades, tá? Em unidades, nós teríamos para a corrente elétrica ampere, certo? No sistema internacional, corrente é ampere. E a quantidade de carga em consequência, né? Ao invés de usar o coulomb, nós usamos ampere segundo. Tá? Veja, peguei esse T e passei para cá multiplicando. Ampere segundo, certo? Que é uma outra forma de medir corrente elétrica que é a mais usual aqui dentro da eletrostática, ampere segundo. Certo? Né? Isso porque, historicamente, a corrente elétrica foi observada antes de saber que uma carga elétrica era uma propriedade intrínseca da matéria. Né? Mas, bem, visto isso, tá? Ao passar essa corrente devido a essa bateria, ou que a gente vai chamar de fonte de tensão, produzir uma diferença de potencial V, né? Vai ter uma passagem de corrente. Essa passagem de corrente, ela vai ser não impedida, mas vai apresentar uma resistência no caminho a essa passagem, algo que vai tentar dissipar a energia dessas cargas. E o que eu estou falando é, a resistência ela tenta impedir dissipar energia, não carga. Carga não muda, carga se conserva, certo? Então, aqui uma relação entre esses três é a seguinte, o que a gente chama de primeira lei de Ohm, V igual a R vezes I. O que é o V? É a diferença de potencial, ou o que a gente chama no nosso cotidiano tensão, mas eu vou chamar de DDP, diferença de potencial. DDP é igual a resistência elétrica, essa resistência a gente mede na unidade Ohm, representado pela letra ômega maiúsculo, V igual a RI, V de volts, certo? Que é a chamada primeira lei de Ohm. Daí um ponto importante é, dentro dessa lei, claro, essa lei vai funcionar para qualquer tipo de dispositivo
que funciona à base de corrente elétrica. Você vai ter uma resistência com corrente. Só que temos resistores especiais que a gente denomina de resistores ômicos. O que é um resistor ômico? É um resistor que mantém a sua resistência independente da tensão aplicada sobre. Certo? E bem, com isso, o que nós temos? Temos um crescimento linear, tá, da tensão aplicada pela corrente produzida, certo? Então nós temos o quê? Um comportamento linear para resistores ômicos, ok? Qualquer resistor que não tenha exatamente esse comportamento, tem uma linha reta que bata na origem, não é um resistor ômico, ok? Simples, certo? Essa ideia de resistores ômicos traz também a questão da segunda lei de Ohm, onde para um resistor ômico a resistência depende de ρ, que é a resistividade, L, que é o comprimento do condutor, né, o comprimento do fio, divididos por A sendo quem? A área da secção transversal naquele ponto. Né? Temos uma área A, temos um comprimento L. Ok? Daí a dita segunda lei de Ohm geralmente é trabalhada em cima de proporções. Esse aqui. Ok? E dentro aqui dos circuitos elétricos, mas não falando em si em circuito, mas falando em gasto energético, tá? Temos uma ideia de potência elétrica. Tá? Como é que funciona a potência elétrica? Eu tenho o meu resistor, R, eu tenho a corrente elétrica passando e devido à resistência elétrica, há dissipação de energia. Vai haver energia sendo dissipada. Essa dissipação a gente dá em termos de potência dissipada, né? O chamado efeito Joule. Tá? O que é o efeito Joule? É basicamente a dissipação de energia elétrica em calor. E aí temos a questão da potência elétrica dissipada, onde a potência ela pode ser calculada principalmente através de diferença de potencial vezes corrente elétrica. Tá? PVI, né? Misturando a lei de Ohm, né? Ou seja, substituindo V ou I por uma igualdade vindo daqui, nós podemos ter duas variações. P sendo igual a R I ao quadrado, P igual a V quadrado sobre R. Em questão de cálculo, os resultados serão exatamente todos os mesmos, não tem mistério. Mas, em questão de análise, é sempre bom pegar a expressão onde eu tenho um dos valores constante na questão. Então, se a questão fala, eu tenho uma situação onde eu estou mantendo a tensão, a DDP constante, né? E eu quero analisar a resistência elétrica. Bem, tu vai pegar justamente o cara que tem a tensão e tem resistência e analisar. Tenho tensão, tenho corrente. Corrente e resistência. Essa. Então, sempre bom. Potência, vamos lembrar, a sua unidade é o watt, né, que é o equivalente a joules por segundo. Tá? E dentro dessa potência, uma coisa que aparece muito é a questão do gasto energético, né? A energia elétrica gasta, variação de energia, que é nada mais do que o quê? Potência, né, vezes o intervalo de tempo. Tá? Que aqui é a questão da energia elétrica gasta durante o intervalo de tempo. Isso aqui aparece geralmente em questão envolvendo cálculo de conta de luz, por exemplo, para saber quantos watt-hora, quilowatt-hora foi gasto. E aí, importante, a unidade aqui que aparece dessa energia, geralmente é em quilowatt-hora. O que significa? Que a potência tem que estar presente em quilowatt e o tempo tem que estar presente em horas. Né? Então, muito cuidado também. Potência, unidade de potência, watt, unidade de intervalo de tempo, ou melhor, quilowatt, tempo, horas, para ser trabalhados aqui. Tá?
Daí tem que fazer as devidas conversões na questão, caso apareça em minutos, apareça em segundos, geralmente aparece em minutos, certo? Mas aí temos este ponto para falar de potência elétrica, certo? Bem importante é a questão do efeito Joule. Tá? Isso aqui tudo é referente às leis de Ohm. Quando eu tenho o quê? Quando eu tenho trabalhos em cima de resistores a corrente direto. Só que daí tem outra área da eletrodinâmica, que é a área da análise de circuitos. Aí quando eu tenho sistemas com várias resistências. Que daí dentro dessa análise de circuitos elétricos, nós temos o que se chama associação de resistores. Temos a associação em série, tá? E a associação paralelo. Né? Bem, na associação em série, nós temos N resistores, só que todos eles são ligados por um único fio, né? Eles estão todos no mesmo caminho, na mesma estrada, ali, no mesmo ramo do circuito, né? Pegando dois pedaços. De forma que isso aqui a gente pode trabalhar como se fosse uma coisa só, que é a definição de resistência equivalente, que é a soma das resistências, né? Esse símbolo aqui eu uso para soma, para não escrever R1 mais R2 mais R3. Soma das resistências, ok? Bem, numa situação em paralelo, né, o circuito paralelo ocorre quando eu tenho o quê? Eu tenho resistores, só que esses dois resistores, estão em caminhos separados, né? A gente diz que é quando temos um nó no circuito. O que é um nó no circuito? É um momento tipo este aqui, ó. Que é o quê? Eu não tenho um ramo, um caminho direto. Não, eu tenho três situações diferentes. 1, 2, 3 caminhos. Então, por essas três saídas, né, a gente diz que temos um nó aqui, uma divisão, uma bifurcação. E isso que define uma associação em paralelo. E aqui a resistência equivalente dele, né, ou seja, pegar isso aqui e transformar num só, quando tem um par de resistores, é uma cálculo rápido, é o produto sobre a soma. Né? Então eu multiplico essas resistências e divido pela soma delas, eu vou ter o valor da equivalente. Okay? Isso é a relação à associação de circuitos, okay? Onde eu tenho, né, uma associação em série, associação em paralelo. Isso aqui é o método das resistências equivalentes, que é o quê? Pegar cada um desses ramos e transformar numa única resistência. Para que isso? Para eu poder usar a primeira lei de Ohm, que é a primeira expressão que eu escrevi, esta daqui, só que usando com quem? Com a resistência equivalente. Para quê? Bem, ou para determinar a DDP, ou para determinar a corrente elétrica. Vai depender da informação que a questão dá e da informação que a questão pede, certo? Mas aí alguns pontos importantes sobre essas associações são as seguintes. Numa associação em série, a gente tem uma corrente elétrica, vou dizer aqui que no ramo ela é constante. Ou seja, se eu tenho dois resistores no mesmo fio, eles têm a mesma corrente elétrica, mas potenciais, DDPs, diferentes. Paralelo, a tensão é constante. Bem, se eu tenho dois resistores submetidos a diferenças de potenciais, a uma mesma diferença de potencial, eles vão estar com o mesma, né, DDP. Faltou um S aqui. Constante, pronto. Ou seja, o que vai mudar aqui é a corrente. Aqui a gente chama de divisor de tensão, porque a tensão vai ser dividida entre eles. Aqui a corrente vai ser dividida entre eles, certo? E isso aí a gente pode muito bem trabalhar nessa análise com as chamadas leis de Kirchhoff. Kirchhoff.
Bem, não tenho por que lembrar o nome dele certinho, o importante são as leis em si, que vai dizer o quê? Se eu tenho um circuito, por exemplo, com N resistências, né, seja como for, eu posso determinar um caminho qualquer, uma região, de forma que eu sabendo as correntes, por exemplo, aqui como os dois são no mesmo ramo, os dois vão ser I. Eu sabendo o caminho, eu posso escrever a seguinte expressão. Aqui eu vou dizer que é uma DDP V. V, tá? Que é o potencial, menos R vezes I, né? R1 vezes I aqui neste caso, menos R2 vezes I, vai ser igual a zero. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o potencial menos a queda de potencial de cada resistor, que é o que o resistor faz é o quê? É uma queda de potencial. Então a gente pega o potencial fornecido e subtrai de cada produto R vezes I de cada resistor. Isso sempre tem que fechar zero para qualquer caminho que eu conseguir fazer dentro do circuito. E isso vai valer tanto para essa situação, quanto para uma situação assim, ó, por exemplo. Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho uma separação, ó, um circuito misto. Certo? Olha só, aqui eu consigo fazer, se eu quiser, um caminho dessa maneira, ó. Entendeu? Aqui R1, aqui R2. E por aqui passando, né, aqui uma corrente I, aqui uma corrente I. I1 e I2. Certo? E fazer aqui, né, justamente uma dessas leis. Como eu não tenho potencial, seria R1 vezes I menos R2 vezes I. Um deles não está negativo, por quê? Porque eu inverti o sentido, ó. Veja aqui, o ciclo que eu escolher, se a corrente está no mesmo sentido, deixa o negativo. Se o sentido trocou, ó, as correntes eu fiz para baixo as duas. Só que aqui o sentido está ao contrário. Então, inverto o sinal de um deles. Tá? Vai ser igual a zero. Ó, eu acho uma associação, uma relação aqui, né? Para uma associação em paralelo até. Então eu posso fazer vários caminhos, só tem que acertar os sentidos, né? Só que daí a vantagem, esse sentido tu mesmo pode escolher. Tá? Chama de I1 ou I2, tanto faz, e determina o sentido dele. Se o circuito que tu escolher, ó, o sentido do circuito todo, coincidir com o sentido da corrente, é negativo. Se tiver o sentido oposto, positivo. Tá? E o potencial, bem, o potencial pode ser da mesma maneira, só que daí, ó, aqui é positivo, aqui é negativo. Tu bota do positivo para o negativo, dentro ali, ó, das plaquinhas. Ó, ele está sentido oposto, positivo. Certo? Isso aí é importante também, né? Entender. A maioria das questões não envolve tanta complexidade em cima disso, tá? É uma forma mais fácil de interpretar, certo? E bem, isso aí foi a revisão toda da eletrodinâmica, certo? Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha dúvidas ou alguma sugestão, pode colocar nos comentários aí. Lembrando aí da campanha dos 10 mil inscritos aí, que daí eu vou, depois disso, fazer a série de vídeos aí resolvendo as últimas 5 questões, as últimas 5 anos do Enem, separados por assunto, certo? Então, bem, pessoal, era isso. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!